Pode dar para ele uma linda e poderosa salva de palmas. Esse nosso Deus é maravilhoso, né? Você pode falar para o seu vizinho: nessa manhã Deus vai tratar com você. Muito, muito. Diga para ele: muito, 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 muito. Uma coisa eu tenho aprendido, sabe, irmão? Para Deus tratar conosco, o nosso coração tem que estar aberto. Aberto, porque Deus, ele não é intruso. A palavra dele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. Eu estava esses dias ouvindo a Camila lendo um texto, não sei nem se ela sabe disso, mas ela estava comentando um texto sobre as pessoas pelas quais Jesus veio nesse planeta. Obviamente que nós entendemos que a vontade de Deus é salvar todos, influenciar todos e abençoar todos. Eu penso que a Bíblia Sagrada é até clara em relação a isso. Deus diz: a vontade de Deus é que ninguém se perca, amém? Esse é um ponto. Mas um outro ponto é quando você percebe Jesus lendo um dos pergaminhos na sinagoga, o pergaminho de Isaías, um livro de Isaías, onde ele diz que havia sido ungido por Deus para pregar, anunciar boas novas aos quebrantados de coração. E essa frase então saltou o coração, queimou, ardeu dentro do nosso coração, porque nós entendemos que a palavra do Senhor, ela só encontra lugar quando a pessoa tem um coração quebrantado. Veja só o que Jesus está dizendo: eu fui ungido pelo Pai, e eu vim pelo Senhor para pregar, anunciar as boas novas aos quebrantados de coração. Você já tentou falar com alguém que acha que sabe? Você já tentou ensinar uma pessoa que pensa que não precisa ser ensinada? Você já tentou tratar de um assunto com alguém que se acha mestre no assunto? Olhe para mim, é impossível. É impossível. E de vez em quando dentro da igreja, eu penso que nós nos deparamos com pessoas que estão enganadas por Satanás. Satanás joga uma cortina de fumaça, o engodo, o engano, e a pessoa não há quebrantamento. Quando não há quebrantamento, quando não há humildade de coração, quando não há desprendimento, quando a guarda não se abaixa, quando a pessoa não diz: Senhor, eu sei que há algo que eu possa aprender nesse lugar, eu sei que há algo que pode contribuir para o meu bem. Quando isso não existe, o tratamento para com tal pessoa fica impossibilitado totalmente, complicadíssimo, inviável. Diria a você que nem Jesus. Olha o que eu estou falando para você. E aí, olhando a Bíblia Sagrada, eu vejo Jesus tentando pregar na terra dele. Você lembra do texto, da história? Então Jesus vai até a própria pátria anunciar o Evangelho. Agora, quando as pessoas escutam Jesus falando, dizendo: eu sou o Filho de Deus, as pessoas questionam isso. Olha o coração, olha o nível de incredulidade e de dureza de coração. E as pessoas não recebem Jesus ali de coração aberto. As pessoas não honram Jesus ali, pelo contrário, até questionam quem pensa que ele é. Ele está dizendo que é o Filho de Deus. Esse menino não é o filho da Maria, do Zé da carpintaria da esquina? Ele está dizendo que veio do céu, que não sei mais o que, ele está pensando que é o quê? E a Bíblia diz que ali Jesus não pôde fazer. Não é que ele não quis, isso é muito sério, irmãos. Ele não pôde realizar grandes sinais, grandes milagres. Curou poucas pessoas naquele lugar. E normalmente nós às vezes queremos atribuir a falta de milagres, a falta de cura, a falta de operações da parte de Deus, a figura do pregador ou a figura da igreja. Aquela igreja é forte porque aquele pregador é ungido, porque aquela... Lógico que nós não podemos nos eximir da responsabilidade, mas estou dizendo para você que aonde não há quebrantamento de coração, aonde não há honra, aonde não há desarmamento de coração, corações abertos e rendidos ao Senhor, eu estou dizendo que nem Jesus pode operar. Então a minha oração já nesse início de ano, posso falar assim porque é a primeira Santa Ceia de 2016, eu peço a Deus e venho pedindo ao Senhor que sejamos, posso falar assim, coloco você junto na cruz, pode ser? A gente divide aqui o peso, né? Sejamos uma igreja quebrantada diante de Deus, que você sempre
sempre, sempre acredite que possa melhorar. Ninguém aqui é tão bom que não tem mais o que aprender e não tem mais para onde crescer. Há muito de Deus para você, há muito de Deus para mim. Mas se você achar que o copo está cheio, acabou para você. Nem Deus, nem Jesus. Então, com essa introdução, que não é para deixar o clima pesado, eu estou falando esses dias sobre o propósito de Deus para a nossa vida. Na semana passada, você vai entender que a mensagem de hoje é uma espécie de continuação daquilo que a gente viu na semana passada. Semana passada a gente falou um pouquinho sobre viver para agradar a Deus. Uma vida que agrada ao Senhor. E para resumir muito, mas muito mesmo, a mensagem de domingo passado, nós vimos que quanto menos de nós, mais de Deus. E nós precisamos levar ao altar os nossos desejos e vontades, para que os desejos e vontades do Senhor nasçam em nós. E aí eu quero que você entenda na mensagem de hoje uma espécie de continuação à mensagem da semana passada. Mas a mensagem de hoje tem uma influência forte de um livro, inclusive de um autor aqui, pastor norte-americano. O livro é Uma Vida com Propósito. Essa, por exemplo, essa frase surgiu de um dos temas desse livro, que eu tenho que deixar registrado aqui para você. Não a mensagem em si, mas essa frase falou comigo, fazendo Deus sorrir. Quando eu li, a princípio eu disse assim, puxa, imagina, Deus vai estar lá, e olha para você, kkkk, porque você é engraçado demais. Não é isso que a frase quer dizer, mas não mesmo. A frase, ela é mais forte e profunda do que isso. A frase é, será que a vida que você leva arranca sorriso de Deus? Essa é a frase. E quando Deus olha para você, Deus fica feliz? Obviamente, quando eu preparava essa mensagem, eu não preparava pensando em vocês, eu preparava pensando em mim, porque eu não posso vender uma coisa que eu mesmo não compro. Então eu não posso conseguir, eu pelo menos não consigo, eu penso que é hipocrisia, pregar um negócio para você, que meu Deus, mas isso aqui, não, eu comecei a pensar em mim, falei, meu Deus, a minha caminhada tem arrancado sorriso do Senhor? Minha maneira de viver, minha maneira de tratar as pessoas, minha maneira de ser, ela tem deixado o Senhor feliz? E pensando nisso, nasceu então a mensagem de hoje. Eu vou pedir aí a sua ajuda, Patrícia, para você ir passando para mim, de vez em quando aqui, fica um pouquinho mais atrasado. Pode colocar o próximo. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre um personagem muito conhecido chamado Noé. Que pelo amor de Deus não tem nada a ver com esse filme que saiu esses dias aqui. Irmão, saiu um filme de Noé aí, um dos piores que eu já vi na minha vida. Um Noé produzido por Hollywood, todo malhadão, aonde os demônios tinham virado anjos caídos, viraram pedras gigantes que acabaram ajudando porque se redimiram da sua queda. Gente, que história absurda! Rasgaram a Bíblia e colocaram fogo. E tem crente que, é o Noé meu, olha que bacana que foi o dia. Vai ler a Bíblia, irmão, pelo amor de Deus. Não faz isso seu pastor, não. Aquela história não tem nada a ver com o Noé bíblico. É rasgando a Bíblia no meio. É igual o outro Moisés que saiu esses dias aí. Gente, é incrível o que estão fazendo com a Bíblia Sagrada. O Noé, que eu quero apresentar a vocês, é um homem de Deus, um personagem fantástico, muito conhecido pela arca. Quando se fala de Noé, as pessoas já pensam na arca de Noé, o casal de cada bicho, de cada animal que entrou na arca. E com todo o respeito, eu acho que essa história todo mundo já sabe, já conhece. Então eu não quero ficar preocupado aqui, falar como ele salvou o casalzinho de cada animal que entrou na arca de Noé. Não é a mensagem de hoje. Nós estamos falando sobre uma vida que deixa Deus feliz. Esse é o foco. Durante tudo que eu falar aqui essa manhã, por favor, não perca o foco. O foco é, meu Deus, como é que eu levo uma vida que arranque sorriso do Senhor? Como é que eu passo por essa terra fazendo o Senhor sorrir para mim? Como é que eu vivo nessa terra de maneira que deixe o Senhor alegre e contente comigo? Esse é o nosso foco nessa manhã, amém? Eu penso que Noé conseguiu essa façanha, conseguiu. Eu vejo em Noé realmente um personagem fantástico na Bíblia Sagrada.
A história que nós vamos ler está em Gênesis 6:5. A gente vai ler o texto, é curto, mas ao mesmo tempo há muita informação para nós aqui. Gênesis 6, versículo de número 5 diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos seus pensamentos, do seu coração, era só má continuamente. Sinceramente, eu não penso que nos dias de hoje a gente está tão diferente daqueles dias. Não penso. Eu penso que hoje nós vivemos dias tão complicados como naqueles dias e nos dias de Noé. No versículo 6 o texto diz: Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Até aqui eu vejo Deus olhando para a terra. Deus olha para onde que eu estava com a cabeça quando eu fiz esse cidadão, hein? Aí Deus olha para outra. Imagina o próprio Deus dizendo: meu Deus, o que eu fui fazer? Aí olha para o outro, coração pesa. É triste isso, né? Mas havia uma luz no fim do túnel. O versículo de número 8, aí eu fiz questão de colocá-lo em 3 traduções, de propósito. Na Bíblia que eu uso aqui no púlpito, que é Almeida Revista e Corrigida, ARC, que é o primeiro de cima, diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Graça não é que Noé era engraçado, né? Como eu disse no início, Noé arrancou sorriso de Deus. Amém, pessoal? Outra tradução, que é a nova tradução na linguagem de hoje, mais abaixo, diz assim: mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. Bonita tradução também. Mas de todas elas, a que eu mais gostei é da Bíblia Viva, fantástica. A última, eu até destaquei em vermelho, diz assim, vamos ler juntos essa, igreja? Mas Noé dava alegria ao Senhor. Quem tem filho aqui? Quem tem filho? Dá uma balangada na mão, glória a Deus. É uma bênção ter filho? Amém, bênção. A Bíblia diz que filho é herança do Senhor. Eu nunca vi uma pessoa dizendo: estou triste, o que foi? Recebeu herança, estou muito chateado. Não, quando a pessoa recebe uma herança, a pessoa fica feliz. E a Bíblia diz que filho é herança do Senhor. Deus não nos deu filho para perturbação, né? Deus nos deu filhos para alegria. Então, como filhos de Deus, você imagine Deus olhando para as pessoas, e alguns, a maioria, onde Deus não via graça, quando eu digo sem contentar o Senhor, vivendo sem dar alegria para Deus. Mas em Noé, quando Deus coloca os olhos em Noé, a palavra de Deus diz que Noé dava alegria para o Senhor. Essa frase entrou no meu coração. Eu disse: Deus, eu quero viver de forma que a minha vida alegre o Senhor. Você pode repetir isso comigo, se você quer também, obviamente. Pode até passar. Eu quero viver de forma que a minha vida dê muita e muita alegria para o Senhor. Você crê nisso? Eu quero viver para dar muita tristeza para o diabo e muita alegria para Deus, para dar dor de cabeça para o bicho ruim e dar uma felicidade no céu tremendo. Eu estava escrevendo uma mensagem essa semana, me veio ao coração sobre a oportunidade de marcar a nossa geração, sobre um rei que passou por essa terra e foi sem deixar saudades. Você já viu isso na Bíblia? Ele passou sem deixar saudades. E comecei a pensar nas pessoas que passam pela vida da gente. Tem gente que passa e tem gente que passa e foi tarde. Não é não, irmãos? Seja sincero. Tem gente que passa pela nossa vida e deixa marcas permanentes. E você não se esquece dela nunca mais. Porque ela foi significante. E tem gente que é tão insignificante, desculpa eu falar assim, que você nem sabe o que está fazendo nessa terra. E o propósito dessa série de mensagens é: meu Deus, a gente só é significante quando a gente encontra o propósito pelo qual a gente existe. Como é que você pode marcar uma geração se você nem sabe para que serve, para que foi feito? Daí nós precisamos descobrir para que fomos feitos. Bom, uma das coisas para as quais nós fomos feitos é
agradar a Deus, deixar Deus feliz. Você foi feito para deixar Deus feliz. Fala para o seu vizinho assim, deixa ele bravo um pouco. Você foi feito para deixar Deus feliz, meu irmão. Sua vida é essa. Um dos motivos pelos quais você existe é esse. A Bíblia diz que Noé dava alegria ao Senhor. Pastor, por quê? O que o Noé fazia que dava alegria a Deus? 3 coisas. E hoje nós vamos estudar as 3. Amém? De forma tranquila, direta, nós vamos ver as 3. 3 coisas. O verso 9 diz assim, pode ler comigo? Está aí o versículo 9, em voz alta. Vamos lá? Estas são as gerações de Noé. Agora, Noé era homem justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. As 3 coisas estão destacadas aqui agora. Noé era um homem justo. Que mais que ele era? Ele era reto, correto. Tem tradução que diz perfeito. Ele era íntegro. Que mais? Ele andava com Deus. Então daqui surgem as 3 coisas que nós vamos estudar nesta manhã. Nós precisamos ser, número 1, justos, que mais? Retos, que mais? Na nossa geração, e andar com Deus. Quando eu paro para pensar nas 3, eu confesso para vocês, todo mundo sabe. Eu até entendo que muita gente sabe, mas nós precisamos de vez em quando deixar o Espírito Santo nos trazer à memória algumas coisas básicas. Vamos estudar primeiro a número 1. Ser justo. O que é ser um justo da parte de Deus? Pode passar. A palavra de Deus diz em Hebreus 10, 38. Pode ler comigo? Mas o meu justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Essa é uma tradução brasileira. Vai depender muito da tradução que você tem. Dependendo da sua Bíblia, não vai aparecer o meu. Vai aparecer só o justo, mas o justo viverá. Nessa tradução aparece, o meu justo viverá. E por que eu escolhi essa tradução? Porque eu entendo que a palavra meu faz toda a diferença. Por quê? Porque nessa palavra significa que existem justos e justos. Muito bem explicado, né, irmãos? Mas eu vou tentar de novo. Existem pessoas que são justas aí fora e nunca colocaram os pés dentro de uma igreja. É uma justiça humana. É uma justiça do ser humano. Tem gente que é honesto, irmãos, e não é crente. É ou não é verdade? Ele é correto. Ele não é crente não, mas se ele receber um troco a mais, ele devolve. De vez em quando a gente escuta, tudo bem, está ficando raro, é verdade. Mas de vez em quando a gente escuta, fulano encontrou uma bolsa de dinheiro, ou deixaram uma sacola de dólares no táxi, e ele devolveu. Caramba, tem gente que pensa até assim, besta. Mas quem é crente igual a gente é crente, né, irmãos? A gente pensa que homem de Deus, que pessoa justa, que pessoa correta, que pessoa honesta, que pessoa sincera, que Deus abençoe essa pessoa. E hoje nós vivemos dias tão difíceis, irmãos, que você andar correto, irmão, é virtude, tem que recompensar. Você tem que recompensar honestidade. Não porque você foi honesto, então nós vamos providenciar uma grande recompensa, vamos tocar o sino, cadê a banda? Toca para ele, porque ele foi honesto. Caramba, irmão, se você não for, você vai para o inferno. Ser honesto é o base, é o mínimo, e não é uma coisa que nós temos de ser porque somos necessariamente crentes, mas é uma questão de educação, honestidade, todo mundo tem que ser, andar de maneira justa é muito importante. Mas no que diz respeito a Noé, eu penso que isso vai um pouco além, a primeira qualidade. Porque não é só um justo como a gente conhece aí fora, como eu estava dizendo. Não é só porque ele era honesto, não é porque ele só era sincero, não era só porque ele era uma pessoa, o que é dele, o é do próximo é do próximo. Mas é porque ele era um justo de Deus. Olha o texto, o meu justo. E Deus está dizendo que o meu justo, ele vive diferente de outras pessoas. Como é que vive o justo de Deus? O justo de Deus, ele vive pela fé. Meu Deus do céu, só isso aqui dá um culto, irmãos. Se você quer chamar a atenção do Senhor, e você quer andar com Deus, e trazer alegria para o Senhor, não tem uma coisa que mais alegra o coração de Deus, do que você viver pela fé.
andar pela fé, respirar a fé, tomar decisões na fé, em nome de Jesus de Nazaré, tudo pela fé. A fé alegra o Senhor, a fé alegra o Senhor. Uma pessoa que vive pela fé, deixa Deus contente, alegre. E eu vejo isso em vários personagens da Bíblia Sagrada, pode até colocar o próximo, inclusive, nós vamos estudar, depois dessa série de mensagens, está no meu coração, os heróis da fé. E nós precisamos crescer em fé, nós precisamos progredir na fé, e nós precisamos viver pela fé. E viver pela fé, vou só abrir um parênteses aqui agora, não dá tempo de eu ler todo Hebreus 11, que é o capítulo, é o rol dos heróis na fé, depois você pode fazê-lo em casa. Mas em Hebreus 11 a Bíblia começa com a definição de fé. O que é fé? É a certeza de que aquilo que eu estou esperando já é meu, ainda que eu não esteja vendo. Isso é fé. A Bíblia diz que o justo de Deus, ele vive com essa certeza de que aquilo que Deus prometeu para você já é seu, ainda que você não esteja vendo. Irmão, então quem alegra a Deus, não é aquele que espera, não, se tiver algum sinal, aí eu vou, não, o que é de Deus e deixa Deus feliz, é você crer nele, quando ninguém está vendo nada, você acreditar, você confiar, você lançar sua fé, você colocar sua confiança em Deus, passar e atropelar por cima do diabo, dos demônios, mas você crendo que aquilo que Deus lhe prometeu é seu. Você não está vendo, ninguém está vendo, as pessoas até acham que você é meio louco, meio maluco, mas você está firme nessa convicção. Nós precisamos viver pela fé. Podemos falar que pela fé aquela mulher que tinha um fluxo de sangue venceu a multidão, ousou tocar em Jesus quando lhe era proibido pela lei no Antigo Testamento, porque ela tinha uma hemorragia, ela era tida como imunda, mas ela vence a multidão, ela toca, porque ela dizia: como eu tocar, se tão somente eu tocar na orla do manto dele, eu vou ficar curado. E na hora que ela toca, ela recebe o milagre. Mais do que isso, Jesus identifica a mulher e diz: tua fé te salvou. E o que salvou aquela mulher? A fé. A fé. Jairo vai diante do Senhor e se prostra, a filha de 12 anos está morrendo, então Jesus diz: eu vou contigo. Uma multidão aperta Jesus, demora, no meio da multidão alguém chega e diz: não incomoda mais o mestre, tua filha está morta. Que recado terrível. Jesus vira para ele e diz: não temas, crê somente, e ela será salva, não tenha medo não, fique na fé. E ele decide permanecer na fé. Quando ele chega na casa, já tinha clima de velório. Jesus diz: por que vocês estão chorando? A menina não está morta, ela está dormindo. Eles riem de Jesus. E Jesus põe a turma para fora e deixa permanecer quem estava na fé. Porque quem crê vê a glória de Deus. Quem não crê não pode ver, irmãos, não pode ficar, atrapalha o ambiente. Mas quem estava na fé pode ver Jesus dizer àquela menina: Talita cumi, que quer dizer: menina, te digo, levanta e anda, fica de pé. Aquela menina levantou, sentou na cama, Jesus mandou os pais dar de comer, tudo isso pela fé. A gente podia passar o dia falando da fé que traz vitória, da fé que faz você lutar contra Satanás e vencer, da fé que mantém você de pé dia após dia, da fé que faz você encarar o trabalho, o serviço, as batalhas e se manter bem pela fé, que faz você continuar crendo no que Deus prometeu para você. Tudo isso pela fé. É a fé que alegra a Deus, irmãos. É a fé que alegra a Deus. A Bíblia diz que é impossível você alegrar o Senhor se não for pela fé. Amém, pessoal? Diga glória a Deus. Bom, ele não era só um justo que vivia pela fé. A segunda característica está em destaque aí, ele também era reto, ou correto, ou perfeito, dependendo da sua tradução, na sua geração. Eu faço questão de colocar esse parênteses na sua geração, porque o texto nos traz essa informação importantíssima. Olha só, vamos ler o versículo de novo? Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo, nós vimos isso. E agora? E reto onde? Em sua geração. Por que isso é importante? Porque é relativamente fácil, ou mais fácil, você ser uma pessoa reta no meio de pessoas retas. Entende o que eu falei ou não? É mais fácil você ser honesto no meio de uma empresa onde todo mundo é honesto. Você ser correto no meio de pessoas onde todas são corretas. Agora experimenta ser o pato feio da turma.
o contra, a pessoa diferente dos demais, todo mundo corrompido. Foi assim que estava a terra, assim que Deus a encontrou. Todo mundo perdido, separado do Senhor. A coisa tão feia que Deus, com o coração pesado, decide destruir tudo. De tão ruim que estava, Deus olha para o Noé, e Noé deixa Deus feliz. Por quê? Porque ele não se deixou influenciar, contaminar pelas pessoas que estavam perdidas. Infelizmente, crente fraco, estou falando assim com todo temor no coração, se deixa misturar, contaminar com conversa que não sei o que todo mundo faz. Mas essa conversa não vem precisar de mim não, eu não sou todo mundo, eu sou diferente, eu sou de Deus, eu sou do Senhor. Ah, mas fulano vai na igreja, fulano também vive assim, ó, fulano faz isso também, fulano inclusive faz até a obra, o outro é até pastor, o outro não sei o que. Eu não quero saber da vida dos outros. Deus me chamou, meu negócio é com Ele, e eu não me moldo pela vida dos outros. Não é um concurso de quem peca mais, de quem peca menos, não existe isso. A minha vida tem que estar pautada na palavra. O que diz a palavra que eu tenho que fazer? Eu vou fazer. O que diz a palavra que eu não posso fazer? Eu não vou fazer. Quando você fechar com Deus assim, você também, no meio da sua geração, será reto e vai alegrar o coração do Senhor. Você vai arrancar sorriso do Senhor. Mas isso é sério, pessoal. Ao mesmo tempo, eu não posso mentir para você, não é fácil. Experimenta ser aí, nos dias de hoje, meu Deus, um jovem, numa faculdade. Meu pai, eu lembro, olha aqui, faz um tempinho, mas o dia que é outro mundo, irmãos. Meu Deus do céu, eu sempre vivi igreja. E o dia que eu entrei numa universidade para fazer direito, meu Deus do céu, eu fiquei escandalizado. Olha que eu era pastor, já era pastor. Mas eu olhava, mas é muita gente perdida, irmão. A coisa está feia, pessoal. O certo hoje virou errado, o errado virou certo. E comum, ninguém mais fica assim, sabe, escandalizado. Não, isso é normal, isso acontece, isso é assim mesmo. E aí isso tem invadido a igreja do Senhor. Os cristãos estão sendo, sabe, contagiados ou contaminados, influenciados, se deixando tocar por valores que não são de Deus, irmãos, não são do Senhor. Precisa ser quebrado em nome de Jesus. Cadê os Noés da nossa geração que vão dizer: eu nasci para fazer diferença? Ah, todo mundo faz. Eu tenho comunhão com Deus. Mas a sua geração, eu não quero saber. Eu sou de Deus, estou fechado com o Senhor e não vou me perder em nome de Jesus. Esse era o Noé. Eu separei para esse número 2 aqui, um exemplo positivo e um negativo. Um exemplo de quem foi reto diante de Deus foi o rei Ezequias. Eu só vou ler esse versículo para a gente não gastar muito tempo. Mas em 2 Crônicas 31, verso 20, depois você pode ler com calma, a história desse rei é muito interessante. Mas o texto diz: assim fez Ezequias em todo o Judá, que era o território dele, onde ele era rei. Pode ler comigo agora? Ele fez o que era bom, que mais? E reto, ele reto, que mais? E verdadeiro, perante quem? Perante o Senhor seu Deus. Por que esse texto me chama a atenção? Porque uma coisa é eu fazer o que é reto perante você. Já é bom? É bom. Só que eu posso enganar você. Você entendeu o que eu falei, não? Eu posso ser um camaleão. Eu posso ser uma pessoa que chega diante de você, beleza, como é que tá? Eu amo tanto você. Aí vira as costas assim, ai meu Deus do céu. Isso é um fingido, hipócrita. Talvez você nunca vai saber. Está amarrado em nome de Jesus. Mas diante de Deus, perante o Senhor, a Bíblia diz: todas as coisas estão nuas. O que é isso? Transparentes, não dá para você cobrir, esconder. Deus sabe quem é você. Deus sabe quem sou eu. Não tem como esconder. Como Deus sabia quem era o Noé. Noé não era um homem que vivia de fachada. Noé não era um homem como o Ezequias que vivia de aparência.
Não, misericórdia, o pastor chegou, aleluia, está passando, glória a Deus. Que besteira, irmão. Que bobeira. E Deus, o que vale é Deus, irmão. É a presença dele na nossa vida. E quando você estiver sozinho, estiver enfrentando uma luta, e quando o diabo se levantar contra você, não tem pastor não, meu irmão. Não tem igreja não. Quando você estiver sozinho com a cabeça no travesseiro, e perder o sono, e uma notícia ruim bater a sua porta, e a sua comunhão com Deus, cadê? Cadê? A aparência toda vai para o brejo, meu irmão. Acabou, não tem esse negócio não. Nós precisamos de andar em sinceridade com o Senhor. Mas não é só ser bom, reto perante homens, não. É importante, lógico, mas quem é perante Deus, é perante os homens também. Mas o que conta de verdade é você ser reto diante de Deus. E diga a você, você é de verdade? Aquilo que você faz quando ninguém está de olho em você. Só esperar um pouquinho para você digerir. Informação, bife forte. Você é realmente, você é de verdade aquilo que você faz quando ninguém está de olho em você. Alguns dizem, amém, glória a Deus. É verdade. Outros dizem assim, é pastor, amém, né? Glória. Vamos andar reto diante de Deus. Ezequias, diante do Senhor, andava em retidão. Mas nem todo mundo anda assim. Eu separei um outro exemplo aqui. Esse personagem ele não é tão conhecido. Particularmente foram pouquíssimas mensagens que eu já ouvi sobre ele. Simão o mágico. Não é Simão Pedro. Era um outro Simão que se converteu, mas se converteu meia boca. Para todo ter conversão meia boca não é para ter. Não era para ter. Mas de vez em quando a gente encontra alguns que dizem, não, eu também sou convertido. Aí você olha assim, mas que esquisito, que conversão estranha. E o Simão representa esse grupo. A história, bem curtinha, está em Atos 8:17. Eu vou ler só um pedacinho. Diz assim, então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Você entendeu o momento? Os apóstolos estavam chegando num lugar e pregando o evangelho, a turma toda se arrependendo, aceitando o Senhor, e agora eles estavam orando, inclusive Pedro liderando a turma, orando para que eles recebessem o Espírito Santo, e como vocês estão vendo aí, muitos receberam o Espírito Santo. Bonita a obra que eles estavam fazendo. E Simão, no verso 18, vendo que pela imposição das mãos, ele tinha acabado, depois você lê o capítulo todo, mas esse Simão tinha aceitado Jesus um pouco antes. Mas assim, ele ainda estava sem entendimento. E ele vendo que pela imposição de mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo, dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Olha a cabeça do Simão, desse Pedro, não é o Pedro não, desse Simão mágico aqui. Ele era um mágico, teve um encontro com Jesus, estou falando assim entre aspas, e aí ele disse, não, eu quero esse tal de Jesus, ele abandona a arte mágica, mas como ele era um mágico, e ele vê os discípulos pondo as mãos, e a turma falando em outras línguas, então ele associou, disse assim, que mágica bacana essa daí. Você está entendendo, não? É bacana esse negócio aí, que a gente precisa aprender, é do meu ramo esse negócio aí. Esse negócio é do meu ramo. Então ele vai até o Pedro, olha o erro, e ele diz assim, quanto é para eu aprender a fazer isso aí? Eu dou dinheiro para vocês me darem esse talento, esse dom. Dom de Deus você não compra com o seu dinheiro. É um equívoco achar, irmão, não, eu tenho dinheiro agora, então eu tenho tudo. É um perigo. Eu penso que isso, há uma linha para a queda, para a destruição. E dinheiro é uma bênção se você souber controlá-lo. Mas o dinheiro que você tem não compra a presença de Deus, comunhão com Deus, talento de Deus, dom de Deus sobre a sua vida, presença do Espírito Santo. Não, você não pode comprar com o seu dinheiro. Deus não se deixa vender, Ele é dono do ouro. Não há nada que você possa oferecer para Ele. Espera aí, Deus vai ficar assim coçando, deixa eu ver. Se aumentar a proposta, quem sabe? Para com isso. Tudo é dele. Tudo é dele. E o Simão, o mágico, comete esse equívoco. Quanto é? Eu dou tanto.
e vocês também me dão esse poder, esse talento, eu quero fazer também essa mágica aí. Aí no 20, Pedro também, irmão, é direto, né? O Pedro diz o seguinte: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, porque você cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Você está equivocado, hein, rapaz? Vai você com o seu dinheiro para o inferno. É que a Bíblia tem uma linguagem toda rebuscada, né? Mas é o que está escrito aqui. É isso que o Pedro falou para ele: pega o seu dinheiro e vai para a perdição com ele. Você está achando que você pode comprar o coração do Senhor e os dons de Deus com dinheiro, rapaz? Você não tem parte nem sorte nessa palavra. Agora eu destaquei em vermelho, o que diz? Porque o teu coração não é reto diante de Deus. É o que a gente está falando. Ser reto não é diante dos homens só não, diante de Deus. Ser reto diante de Deus não era, irmãos. Não tinha esse vacilo. Não tinha esse negócio, não, mas quem tem que entender que qualquer coisa, isso aqui, imagina que... Esses dias eu conversei com um pastor, eu fiquei escandalizado, eu sou pastor, eu já faz um tempo que estou na igreja, mas um pastor falou um negócio para mim, eu fiquei escandalizado, ele falou assim: esse pessoal que fica inventando que o diabo existe, só para pôr medo no povo, eu vi isso de um pastor, e eu fiquei pensando, gente, coitado dessa turma que vai nessa igreja. O que esse pessoal está ouvindo? Uma mensagem onde diz assim: gente, isso é tudo conversa, o negócio é a gente viver mesmo do jeito que a gente quer, e glória, eu não posso fazer isso com você, Deus vai me cobrar. Nós temos que andar justos, nós temos que ser retos perante Deus. Pastor, mas na minha casa só tem eu. Na sua geração você tem que ser reto. Você pode ser correto no meio de pessoas que não são? Pode e deve. Pastor, mas não é fácil. Ninguém está dizendo que seria fácil. Jesus nunca disse que seria. Mas é possível? É. Lá na empresa, todo mundo recebe por debaixo do pano. Você é crente. Pastor, mas tem que entender. Eu não tenho que entender nada, irmão. O negócio é você com Deus. Andar direito. Se você quer andar com Deus, lógico, né? Você entendeu o que eu estou falando ou não? Quem está entendendo? Glória a Deus. E a terceira das três, nós vimos ser justo, ser reto na sua geração e andar com Deus. Vamos ser sinceros, irmão, de todas as três são importantes, né? Mas de todas as três, andar com Deus não tem preço. Andar com Deus não tem preço. Andar com Deus não tem preço. Eu leio essa frase e fico pensando, você já andou com alguém assim, que companhia da pessoa te agrada? E tem gente que andar com... já comecei, vou terminar, né? Tem gente que você anda com ela, você corre. Não vê a hora de parar de andar. Surge um compromisso. Agora tem gente que você não quer parar de andar com ela. Por quê? Porque estar com ela enche o tanque. Você sai melhor. Você fica feliz. Você entende o que eu estou dizendo? E andar com Deus, irmãos? Tem coisa melhor do que andar com Deus? Não existe coisa melhor do que andar com Deus. E quem é que anda com Deus? Pastor, todo mundo que quer andar com Deus, anda com eu. Não com Deus, é ele, pastor, estou andando com ele. Está mesmo, irmão? Olha o que diz aqui o texto. Pode colocar o próximo. De Amós 3,3. É uma pergunta. Você pode ler em voz alta essa pergunta? Vamos juntos? Porventura, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? O que está escrito aqui? Só anda com você o que tiver de acordo com você, ou quem tiver, o que ou quem. Porque eu vou aproveitar até o texto aqui, vou abrir um parêntese, tá? Se só anda com você o que encontrar acordo em você, então olha que bonito que é isso aqui, revelação de Deus. Essa doença não vai mais andar com você se você entrar em desacordo com ela. Porque para dois andarem juntos tem que ter acordo, você não tem que aceitar. Se você aceitar, anda.
Mas se você entrar em desacordo, eu não te quero, eu não te aceito, ninguém pode andar com você se tiver desacordo. Entendeu? Mas vamos voltar para a mensagem de hoje. Nós estamos falando de uma pessoa, nem Deus. Para Deus andar com você, entre você e o Senhor tem que ter acordo. O que é isso? Eu já atendendo casal, então nem se fala, né? A pessoa fala assim: pastor, não tem acordo não. Aí o outro fala assim: né, é verdade, não tem acordo não. Se não tem acordo, fica difícil. E por que não tem acordo? Porque os dois não concordam. Um fala A, o outro entende B e a coisa fica difícil. Olha aqui para mim. Isso aqui é o que Deus fala. Você quer andar com Deus? Tem que ter acordo. Tudo bem? Estão olhando estranho para mim? Pastor, mas é grosso, né, pastor? Tem bastante coisa aí. Se você entrar em acordo com Deus, com a palavra, Deus vai andar com você. E andar com você, andar com Deus. É impossível eu não lembrar de quando o meu irmão arrumou confusão, já contei para vocês na escola. E aí eu estava andando com ele, tudo pequeno, moleque, a gente não tinha Jesus, lógico. E o meu irmão sempre foi meio briguento, e a gente foi, eu lembro que tinha uns 15 na escadaria da escola assim, a gente foi andando, só eu e ele, irmão, e aí ele passando na frente assim, os meninos, mexe agora, crendo, tadinho dele, acreditando que eu daria conta do serviço, e eu não era crente, mas já estava em oração, não mexe não, e ainda bem que não mexeram, mas eu fiquei pensando, puxa, a confiança dele aumentou tanto, isso por quê? Porque está andando comigo, irmão. Imagina a confiança, irmãos, que se tem quando a gente está andando com Deus. Você pode passar na frente de qualquer demônio que seja, não pode mexer comigo. Por quê? Porque o Senhor está comigo. O Senhor está do meu lado, eu estou caminhando com o Senhor. E vem a luta que vier. Como é que eu sei que eu estou andando com Deus? Eu estou em acordo com a sua palavra. Dois não podem andar juntos se não estiver de acordo com a palavra. Pastor, eu ando com Deus, mas não concordo com algumas coisas. Não existe isso, não dá para andar com Deus, você está se enganando. Dois não andam juntos se entre eles não tiver acordo, pessoal. Só anda com Deus quem estiver em concordância com Deus. É igual o Salmo 23, é um entendimento que as pessoas têm. Você conhece o Salmo 23, né? O que diz? Senhor é o meu? E aí? Todo mundo decora, já virou placa, adesivo de carro, né? Placa de entrada de casa, bonito, quadros bonitos, tudo muito bonito, bacana, eu acho até legal. Mas as pessoas, a maioria nem sabe o que está dizendo. Davi disse isso: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E as pessoas acham que decorar isso também faz com que não falte nada na vida delas. É um equívoco. Por que não faltava na vida de Davi? Porque ele fez do Senhor o pastor dele. Você não quer que falte na sua? Você tem que fazer do Senhor o seu pastor. É simples assim. E quando é que o Senhor é o meu pastor? João 10 diz que a ovelha ouve a voz do seu pastor. Se ele é o seu pastor, você vai ouvir a voz dele. Onde é que está a voz dele? Olha aqui a voz dele aqui, ó. Se você ouvir a voz dele, ele passa a ser o seu pastor. E se ele é o seu pastor, nada te faltará. Agora, não pensa você que grudar uma placa dessa vai resolver o seu problema. Colocar um adesivo desse não vai resolver o seu problema. O caso é muito mais sério. Nós precisamos andar com Deus, nós precisamos ser pastoreados por Ele, precisamos ouvir a voz dEle, precisamos andar em concordância com Ele. A Bíblia fala de uma pessoa que andou tanto com Deus, que Deus tomou ela para si. Você sabe quem foi? Enoque. A história de Enoque é curtíssima, nem se fala muito na Bíblia dele. É até difícil de você, pouquíssimo sobre Enoque. Se sabe que duas pessoas na Bíblia não viram a morte: Enoque e Elias, porque foram tomados vivos por Deus para o céu. E a história de Enoque está aqui em Gênesis 5, 21, não dá nem para dizer história, né? Porque é uma citação. A Bíblia diz que viveu Enoque 65 anos. Gerou a Matusalém, que foi o homem mais velho da Bíblia. E andou Enoque com Deus. Vamos repetir a frase? Andou Enoque com Deus.
depois que gerou Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. Se vivia barbaridade naquela época, né? E foram todos os dias de Enoque, 365 anos. Pelo amor de Deus, muito tempo. Sabe, mas o importante não é se viver, muito tempo, pouco tempo. O importante é esse tempo, como você viver, como é que você vai viver, como é que você viveu. O texto no 24 diz: andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Ele andou tanto com Deus, ele andou tanto na presença de Deus, que Deus tomou ele para si. Deus amou tanto, que tomou ele para si. Caramba, isso mexe com você? Você andar num nível com Deus assim, de contentamento, alegrar tanto o Senhor, que você diz: rapaz, eu quero esse cara aqui, comigo aqui, do meu lado. Enoque andou assim com Deus. Pesquisando ontem na internet o tema e preparando a mensagem, eu encontrei, sem querer querendo, já ouviu? Um videozinho, bem curtinho, sobre Enoque. Um pregador norte-americano, sendo com uma tradução simultânea, ele falando um pouquinho, 5 minutos, acho que 5 minutinhos deve ser isso, ele falando sobre a tradução do andar com Deus aqui no original. Eu queria mostrar para você, pode ser? 1 minutinho, baixa um pouquinho aí, você coloca para mim? Pode colocar aí, solta, presta atenção. É da editora Fiel. Eu achei interessante, quero compartilhar com vocês, escute. Enoque caminhou intensamente com Deus. Wait a minute, somebody says. Espera um pouquinho, alguém pode dizer. Doesn't say that in my Bible. Não diz isso aqui na minha Bíblia, não. No, but your Bible's in Portuguese. Não na sua Bíblia em português. And mine's in English. E a minha está em inglês. But the real Bible is in Hebrew. Mas a verdadeira Bíblia, ela está em hebraico. Hebrew is not like Portuguese. O hebraico não é como o português. Or like English. Ou como o inglês. In Portuguese you say you have a past tense. No português você diz, você tem um tempo passado. I walked. Eu andei. You have a present tense. Você tem um tempo presente. I am walking. Eu ando, estou andando. You have a future tense. E você tem um tempo futuro. I will walk. Eu andarei. You don't have any of that in Hebrew. Em hebraico você não tem nada disso. You have intensity of verb. Você tem apenas intensidade verbal. You didn't think you were going to get a Hebrew lesson. Você não pensou que ia passar por uma aula de hebraico aqui, na verdade, não é mesmo? And here we have the hispayel form of the verb. Aqui nós temos a forma, me ajudem aí os professores. Hispayel. Ok. What was it? Hispayel. Ispael. Moses, when you say Enoch walked with God, why do you use the hispayel? Moisés, quando você fala que Enoque andou com Deus, por que você usa o Ispael? Well, let's pretend you've got 2 little girls. Vamos supor que você tem 2 filhas. They're both learning to play the piano. E as 2 estão aprendendo a tocar piano. You tell your daughters they must practice 20 minutes every day. E você diz a ambas que elas precisam treinar o piano 20 minutos por dia. You say to the first girl, E você diz para a primeira, it's time to practice the piano. está na hora da sua prática de piano. All right. Tudo bem. And she goes into the piano room, E ela entra na sala onde está o piano, opens the piano, abre o piano, boom, 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 boom. mas tum 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 tum. And after 10 minutes she says, is time up yet? E passados 10 minutos ela diz, já acabou meu tempo? She says, Ela está brava, ela não quer saber do piano. and after 19 minutes, 59 seconds, she stops. E depois de 19 minutos e 59 segundos ela para. She's practiced, Ela praticou o piano. but if you are writing about that in Hebrew,
Mas se você for escrever a respeito disso no hebraico, you wouldn't use the Hithpael. você não usaria o Ispael. You say to the other daughter, it's time for your practice. Você vira para outra filha e você diz, está na hora de praticar o piano. And before you finish the sentence, E antes de terminar a sentença, she's already playing the piano. ela já está tocando piano. Well, you're getting the idea. Vocês estão entendendo a coisa. After half an hour, she's still playing the piano. Depois de meia hora, ela continua tocando An piano. hour later, she's still playing the Uma hora piano. depois, ela ainda está tocando piano. And you say, Sarah, you really must stop now. E aí você diz, filhinha, você agora pode parar. And she says, oh. Ela diz, que pena. And she wants to keep playing E ela quer continuar tocando. because she's enjoying it. Ela está curtindo aquilo. And her heart's in it. E o coração dela está And she naquilo. loves it. E ela And she gosta doesn't want demais it de fazer to, aquilo. she doesn't want it to stop. E ela não quer parar aquela coisa tão gostosa que ela está And fazendo. for that, you would use the Hithpael. E aí você usaria o Ispael. And when Moses says Enoch walked with God, Então, quando Moisés diz que Enoque andou com Deus, that's the form of the verb he used. essa é a forma do verbo que ele usa. Because Enoch loved every minute of it. Porque Enoque curtiu, amou cada momento do seu andar com Deus. Vamos aplaudir o nosso rei. Andar com Deus é muito bom. Coloca para mim isso. Olha que coisa linda diz a palavra de Deus sobre andar com. Um versículo para você guardar no coração. Está lá em Miqueias, como é apagado aqui, ó, Miqueias 4:5. Porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus, com D minúsculo. Mas nós andaremos em nome do Senhor nosso Deus para todo sempre. Eu gostaria de convidar você nessa manhã, eu quero fazer uma oração, nós vamos renovar a nossa comunhão com Deus, a Santa Ceia, mas eu gostaria de convidar você a sair daqui hoje para andar com o Senhor, andar com o Senhor. Andar com o Senhor, como você ouviu no vídeo, não é só uma questão para agradar a Deus, não é só uma questão de cumprir uma obrigação. Ai, que droga, tem que ir na igreja. Hoje é domingo, né? Tomara que não termine muito tarde hoje. Agora vai orar, vai demorar demais essa oração. Tomara que manda sentar logo. São atitudes que demonstram que, mesmo estando aqui, ou querendo, né, andar com Deus, você não está agradando, deixando Deus feliz com você. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Decida andar com Deus com alegria, servir ao Senhor com todo o seu coração. O Salmo 100 diz, servir ao Senhor com alegria. Não se serve a Deus de qualquer jeito, se serve a Deus com alegria. Amém? Vamos aplaudir Jesus novamente, que Ele merece.